Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais um desafio do Cavaleiro. Hoje, estabelecendo algumas relações entre a carta número 1, Cavaleiro, do baralho Petit Lenormand, com a carta número 14, a Raposa. A primeira coisa que devemos fazer sempre é observar o naipe a que cada carta pertence. A segunda coisa é observar a polaridade da carta. A terceira, se concentrar no sentido primitivo, original de cada carta. E a quarta coisa, então, seria tentar fazer as associações. Então, começamos pelos naipes. Eu tenho repetido em cada vídeo os naipes, porque eu tenho a impressão que nem todos vão conseguir assistir esses vídeos na sequência que eu preparei, da carta da combinação do cavaleiro com o trevo até o cavaleiro com a cruz. Então, por isso que eu sempre repito as mesmas coisas na parte inicial, e às vezes agregando informações novas, né? Isso não é à toa, né? É pensando em quem vai assistir os vídeos fora da sequência. Então, o naipe de copas, né, o cavaleiro corresponde ao 9 de copas, e aqui é interessante observar que há como o cavaleiro corresponde ao 9 de copas e a raposa ao 9 de paus, existe uma evolução das cartas dentro do naipe e elas se encontram na mesma posição. Então há um equilíbrio nessa evolução dentro do naipe. Elas ocupam a mesma posição dentro dos seus respectivos naipes. Então, o naipe de copas faz referência ao nosso mundo íntimo, às nossas emoções, aos sentimentos, ao nosso dia a dia, à vida familiar, entre outras coisas. E o naipe de paus trata dos desafios, das dificuldades, dos reveses, dos problemas, das lágrimas, dos sofrimentos, dos obstáculos. Ele encerra os pequenos e os grandes desafios da nossa vida, né? E aqui então nós temos o nosso mundo íntimo, né, os nossos sentimentos e a forma como a gente administra as nossas dificuldades, porque as nossas emoções muitas vezes são respostas aos estímulos que vêm de fora. Então a gente enfrenta uma experiência difícil exteriormente, isso desperta alguns tipos de emoções específicos na gente. Então, os dois naipes funcionam dessa forma, né? Como os nossos sentimentos, as nossas emoções, como a nossa vida é ou não afetada pelos desafios enfrentados, né? Às vezes, uma mesma situação negativa, por exemplo, afeta diferentemente pessoas diferentes, porque cada uma está num nível de consciência, num ponto da sua caminhada espiritual e vai responder aquele fator negativo de uma forma diferente. Então, os naipes ajudam, esses dois em específico, a compreender, né, como nós respondemos aos desafios negativos da vida. A polaridade da carta, né, o cavaleiro é neutro positiva, a raposa é uma carta negativa. Então a gente observa que a gente vem do neutro positivo para o negativo. Essa é a flutuação energética de uma carta para outra. Trazendo para o entendimento mais prático, né, se a gente está começando alguma coisa, a gente começa bem essa coisa, né, em função da polaridade da carta. E o cavaleiro é uma carta de projetos, de iniciativas, então é um bom projeto, uma boa iniciativa, mas o seu resultado não vai ser o que a gente espera. Possivelmente vai ser negativo, né? Ou muito diferente daquilo que a gente idealizou, projetou.
já analisamos os naipes, analisamos a polaridade, agora os emblemas. O cavaleiro significa notícias, mensagens, comunicação, pode ser uma pessoa, né, geralmente é representado como um amante, uma pessoa de porte atlético, uma pessoa que se destaca das demais, uma pessoa muito bonita. Essa carta também ela caracteriza movimentos rápidos, né? A carta que é considerada a mais rápida de todo o baralho, por isso também representa os nossos pensamentos, projetos, ideias e por aí vai. A raposa, por sua vez, é a carta que representa o que não é verdadeiro, as ilusões, as aparências, a falsidade, o logro, a fraude, o roubo, os enganos, né, as máscaras. Então é uma carta muito interessante. Eu particularmente gosto muito da raposa, lembrando que todas as cartas do Petit Lenormand, não importa se ela é negativa ou positiva, sempre vai ter aspectos bons e aspectos ruins, sempre. Né? Então, nós não podemos avaliá-la apenas pela polaridade. Nós temos que entender que todas as cartas carregam consigo essa duplicidade. Elas podem ter características boas, mas podem ter características ruins também. Iniciando as combinações, né? Como o cavaleiro representa notícia, pode ser uma notícia falsa. E a gente vive, infelizmente, em plena era do fake news, há que sempre que se checar a veracidade da informação recebida. Né? Então, essa configuração caracteriza a fake news, né? Uma notícia falsa, uma mentira, um boato maldoso, né? Um ardil que alguém inventou para se locupletar de alguma maneira ou para beneficiar a si ou alguém. Então é uma combinação muito interessante, uma notícia falsa. Né? Pode ser a visita de alguém mal intencionado, alguém com segundas intenções e com intenções negativas, queira nos lograr, nos trapacear, nos prejudicar de alguma forma. Né? Pode representar de algum modo um envolvimento com uma ilusão. Né? A pessoa se encontra numa ilusão, caiu numa armadilha e nem se deu conta, não percebe. Né? É até interessante a gente ver o cavaleiro avançando, cai numa armadilha, não percebe. Né? Não viu, não se deu conta. Quando vê, tá enredado numa situação difícil, embaraçosa e complicada de se resolver. Né? Pode ser uma ação de trapaça, de logro, de falcatrua, pode ser um movimento enganoso, uma direção enganosa. O cavaleiro está se movimentando nessa direção, mas não é a melhor direção para ele seguir. Né? O resultado desse caminho que ele está seguindo não será bom. É, pode representar, essa associação pode representar algo que não é exatamente como parece, uma iniciativa fraudulenta, um projeto astucioso pode ser também, pode ser uma pessoa falsa, uma pessoa na qual não se pode confiar, mas pode ser também uma pessoa astuta, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito esperta. Não se diz, nossa, aquele homem ou aquela mulher é uma raposa. Não se fala isso no dia a dia. É uma alusão à esperteza, à sagacidade que algumas pessoas têm. E a raposa ela pode ser interpretada também como uma carta que representa a inteligência, o conjunto das nossas faculdades intelectuais.
Então pode ser uma pessoa muito inteligente, né? Dá para fazer esse tipo de associação, né? Eu sempre, nós vamos ver mais adiante, quando chegarmos nas associações da raposa, eu gosto de associar essa carta com uma inteligência, né? Então, o Howard Gardner, que nos trouxe a teoria das inteligências múltiplas, então, com as outras cartas, eu identifico os diferentes tipos de inteligência. Se tivesse aqui agora a carta do coração, seria a inteligência emocional, é só para dar um exemplo. Invertendo aqui a lateralidade, agora o cavaleiro empresta suas características para a raposa. Aqui nós temos então uma tentativa, uma tentativa de golpe, um golpe em si, uma trapaça, um logro, uma ilusão passageira, uma pessoa, a raposa também pode ser uma pessoa, né, uma pessoa muito bonita na aparência, né, não necessariamente em seu íntimo ela reflete essa beleza externa, às vezes está muito mal intencionada, né? Então são possibilidades de interpretação. Mudando a posição das cartas, aqui vale, aqui aplica-se a lei da gravidade. A carta que está em cima influencia a carta que está embaixo. Então aqui nós observamos que a polaridade negativa neutraliza a neutro positivo. Então é uma influência negativa sobre a carta que está embaixo. E ela se sobrepõe em função dessa posição, não é em função da polaridade, é em função da posição. A gente vai ver se o cavaleiro está em cima, vai prevalecer a polaridade da carta que está em cima, né? Aqui no caso vai predominar a polaridade negativa porque ela está em cima do cavaleiro. Ao contrário, como nós veremos em seguida, aí prevalece a polaridade da carta do cavaleiro. Então aqui nós vamos ter uma pessoa com pensamento é, talvez preocupado com uma trapaça, com algum logro que sofreu, até mesmo com um roubo, ou pode ser alguém planejando, né, uma fraude, um logro, um roubo. Isso depende de para quem nós estamos fazendo essa leitura, né? Às vezes aparece, né? Então sempre tem que ter muito tato, né, para fazer essas associações, né? Se a gente está lendo para nós mesmos, se a gente sabe que a gente não está planejando um roubo, um assalto, um logro, enganar alguém, a gente pode pensar talvez como a gente está se enganando, né? O auto-engano, o que na minha vida eu não estou vendo como eu deveria ver, né? Que ilusão é essa que me absorveu e que eu não estou conseguindo enxergar além? Então, nesse sentido. Tá? Mas pode ser também a criação de estratagemas. Eu sempre uso como exemplo quem é da área do marketing, né? Essa associação é perfeita, porque ela indica criatividade, estratégia, resultados, né? Pode ser também pensamentos enganosos, né? A gente está se enganando, entre outras coisas. Invertendo a posição, inverte-se a gravidade, então aqui nós vamos ter uma influência positiva neutralizando a negatividade da carta. Então a raposa está no domínio do cavaleiro, né? A situação que está sendo vivenciada, se é um roubo, se é uma fraude, se é uma tentativa de nos enganar, de nos prejudicar, vai ser mal sucedida, né? Porque nessa configuração o cavaleiro está no domínio, né? Está lidando bem com a situação, está
vai resolver, né, esse engodo, essa ilusão, essa trapaça, vai sair vitorioso disso. Pode ser também uma ação estratégica em curso. Ah, montou um plano de negócios, isso está em movimento. Observe como pode ser coisas bem diferentes. Mas eu destaco para, no caso de se considerar um golpe, uma fraude, uma tramóia e por aí vai, nessa posição indica vitória sobre essa situação em si. Né? Um enfrentamento que tende à vitória, ao sucesso sobre essas circunstâncias negativas. Então, a raposa é uma carta muito interessante. Hoje fizemos algumas associações dela com o cavaleiro. Fica o convite e o desafio para você criar mais associações. Compartilhe algumas delas conosco, comentando este vídeo. E persista, né, nesses exercícios, porque é fazendo esse tipo de exercício que nós vamos evoluindo na nossa aprendizagem, no nosso domínio sobre esse sistema cartomântico, que é, não canso de repetir, fascinante. Eu uso outros sistemas cartomânticos que gosto, que aprecio, mas eu sou fascinado, apaixonado pelo Petit Lenormand, porque eu vejo nele um potencial que ainda não foi explorado. E à medida que eu também for evoluindo no conhecimento dessas cartas, a minha ideia é seguir compartilhando. Né? Eu tenho muitas ideias, muitos projetos que eu não consegui levar a cabo ainda, mas espero fazer em breve, em que se amplia muito as possibilidades de uso desse sistema cartomântico, principalmente voltado para a tarefa do nosso autoconhecimento e da nossa autotransformação, que de certa forma resumem o porquê de estarmos aqui na Terra. A nossa vida terrena se resume nesses dois desafios, né? O autoconhecimento e a autotransformação. Esses dois desafios englobam todos os demais. E as cartas podem ser uma ferramenta muito útil nesse processo de se conhecer e de se melhorar a cada dia. Aqui Charlie Normandel trazendo mais uma associação entre as cartas, hoje entre o cavaleiro e a raposa. Espero que você tenha gostado. Até mais.